Palmeiras se acerta com o Liverpool e encaminha a venda de Alan, joia da base alviverde, por cerca de 35 milhões de euros, equivalente a mais de 214 milhões de reais. Uma venda impactante. Sabemos que o Alan é uma joia da academia de futebol do Palmeiras e que, obviamente, pelo futebol e potencial que tem, infelizmente chamaria a atenção da Europa. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então já peço seu like, seu hype, sua inscrição, seu comentário, sua participação aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Estamos chegando e, claro, como eu sempre reitero, vamos abrir aqui o clube de membros, fazer um grupo no WhatsApp, enfim, me ajudem também com sugestões de pautas, enfim, vai ser bem legal, estou bem ansioso com essa interação ainda mais perto, mais próximo com vocês, beleza? Vamos lá pro The Football do meu querido amigo Robson Morelli, que já foi também ao nosso podcast lá no Futeboteco ano passado, deu uma belíssima entrevista para nós, jornalista do mais alto gabarito, com muitos anos de estrada, e trouxe aqui no seu site, no The Football, Palmeiras começa a se acertar com o Liverpool para a venda de Alan com entrega após a Copa. Clubes se aproximam da negociação, cujos valores podem chegar a 216 milhões de reais. O jogador tem 21 anos e não é titular com Abel. Aqui eu tendo a discordar um pouco. Acho que o Alan é sim hoje talvez um dos pilares desse time do Abel Ferreira. Não tem como, né? Não tem como o Abel ignorar a presença do Alan. Para mim, o Alan é muito mais titular, por exemplo, do que o Maurício. Principalmente agora com a entrada de John Arias no time alviverde. O Liverpool tem preferência na compra do atacante Alan do Palmeiras. A negociação deve acontecer nas próximas semanas. Muito provavelmente para o jogador brasileiro ser apresentado depois da Copa do Mundo. A negociação vai seguir os moldes do que foi feito com Estevão e Chelsea. O valor ainda não está definido, mas o Palmeiras quer amarrar cláusulas que façam chegar aos 35 milhões de euros, o equivalente a 216 milhões. A chegada de John Arias fez a diretoria do Palmeiras apressar a negociação de Alan, de 21 anos. Ele é mais um talento revelado na base do clube e usado no time principal. Mas, no caso do atleta, o técnico Abel Ferreira nunca o fez titular da equipe. Alan não se firmou no Palmeiras. Abel sempre soube que ele seria vendido mais cedo ou mais tarde. O atacante fez partidas importantes e ajudou o time como pôde. É inegável que o seu contrato foi valorizado enquanto ele esteve com Abel. O Benfica de Richard Rios, aí o Robson traz aqui, né? Também queria o jogador, mas assim como alguns clubes da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. No entanto, o caminho de Alan deve ser mesmo o futebol inglês. O Palmeiras prefere negociar com o Liverpool de modo a abrir mais uma janela com um clube forte da Europa. Venda no ano, 400 milhões. E aqui ele traz a questão das metas, né? Como o clube orçou aí arrecadar 400 milhões com vendas de jogadores. Se confirmar a venda nesses valores, a presidente Leila Pereira vai se aproximar da meta estipulada de 400 milhões de reais do orçamento com venda de jogadores nessa temporada. No ano passado, o Palmeiras arrecadou 550 milhões com repasse de atletas. Os valores pedidos por Alan são menores do que as vendas concretizadas de Endrick e Estevão, que estiveram na casa dos 350 milhões de reais cada um. Mesmo assim, a base do clube brasileiro continua dando frutos a cada ano. Há um planejamento de negociação por temporada. Primeiro foi Endrick, depois Estevão e agora Alan. Isso equilibra as receitas do clube. Ano passado, o Palmeiras, por exemplo, arrecadou 1,7 bilhão de reais. Nos 2 primeiros meses de 2026, o diretor Anderson Barros se desfez de uma série de jogadores que não deram certo no time de Abel, como Facundo Torres, Aníbal Moreno e Mikael. Mikael foi emprestado, né? O clube levantou aproximadamente 100 milhões de reais com as negociações. Aí ele traz aqui a lista: Aníbal Moreno foi para o River, o Facundo foi para o Austin dos Estados Unidos, Mikael emprestado ao Inter Miami, Caio Paulista, se eu não me engano, emprestado ao Grêmio, Gilberto emprestado ao Atlético Paranaense, o Rômulo emprestado ao Novo Horizontino, o Everton foi de graça para o Grêmio, o Vitinho para o Novo Horizontino e o Bruno Rodrigues agora também emprestado ao Cruzeiro. E aí, cara, essa venda do Alan pra mim
ela me causa um pouco de incômodo. Eu entendo que o Palmeiras, para continuar forte, para continuar superavitário, para continuar com a saúde financeira em dia e tudo mais, o Palmeiras necessita também, sobretudo, de aproveitar a sua categoria de base, o trabalho exemplar de João Paulo Sampaio, sempre lembrando, para conseguir boas vendas e, consequentemente, engordar o cofre. E aí entra uma questão importante, a reposição. Quem virá para substituir Alan? Eu discordo aqui do Robson, de que o Alan não se firmou no time do Palmeiras, etc. Para mim, hoje o Alan é um titularzaço desse time do Palmeiras. É Alan e mais 10. É o único jogador, se vocês pararem para reparar, o Alan é o único jogador do elenco do Palmeiras que tem como característica o drible. É o cara que vai pra cima, é o cara que quebra linhas, é o cara que dá chapéu, como fez no jogo contra o Internacional, que dá caneta, que corta pra dentro, que corta pra fora. É um cara com muito recurso, muito bom jogador. E aí, para aqueles que falam que eu não reconheço os méritos do Abel, o Abel foi justamente fator primordial pro Alan estar hoje no Palmeiras. O Alan estava prestes a bater, se eu não me engano, a idade dele no sub-20, não poderia jogar mais, e estava ali treinando na academia de futebol, como corriqueiramente acontece com os jovens da categoria de base do Palmeiras, junto com os profissionais. O Abel se interessou pelo Alan e mandou subir na hora, mandou utilizar, e ele entrou no primeiro jogo do Campeonato Paulista no ano passado contra a Portuguesa. E foi muito bem, e foi do Alan, inclusive, o gol da classificação do Palmeiras, na até então, última vez que o Mirassol havia perdido em casa na temporada. Perdeu agora para a Portuguesa. E o Alan fez o gol que classificou o Palmeiras ao mata-mata do estadual no ano passado. E outra, foi um dos grandes destaques do time no Super Mundial ao lado do Paulinho. Foi o Alan. Depois, aí sim eu acho que cabe uma crítica ao Abel, mas aí não estamos no dia a dia para saber o que acontece, mas diante das substituições, da hierarquia e tudo mais, que a gente sempre discorda aqui, o Alan deu uma sumida do time depois do Super Mundial e depois retornou e foi peça fundamental no jogo mais importante da temporada passada, que foi a remontada contra a LDU. Ele colocou o jogo no bolso, mostrou que tem muito potencial, que pode ser um craque de bola, que tem muito recurso, tem muito drible, tem muita inteligência para jogar, um futebol muito encantador. Eu sou fãzaço do futebol do Alan. E me incomoda, como palmeirense, aceitar que os tempos são como são, né? Que nós desfrutamos de Endrick um ano e alguns meses, desfrutamos pouco do Estevão, desfrutamos ainda menos de Vitor Reis, que está aí dando show para cima do Barcelona, fazendo jogada de meia direita para cima da defesa do Barcelona na Europa. Desfrutamos pouquíssimos do Luiz Guilherme, e aí sim acho que cabe uma crítica ao Abel Ferreira, de ter dado pouca oportunidade ao Luiz, ao Kevin, e aí uma crítica que eu faço à diretoria. Por isso coloquei na thumb, qual será a reposição? Isso me preocupa muito. Quem virá para o lugar do Alan? Jogadores prontos? A diretoria de fato mudou mesmo o mindset para jogadores prontos, não mais apostas que chegam ao Palmeiras por valores altos para se firmar e aí tentar dar um ganho esportivo ao clube e, consequentemente, um ganho financeiro com uma potencial venda? Qual é a filosofia do Palmeiras atual? Jogadores do potencial de áreas que chegam, colocam a camisa do Palmeiras e entram em campo? Do Marlon Freitas, que fez esse mesmo movimento, do Andreas Pereira, do Vitor Roque, que demorou um pouquinho para se adaptar, mas já é uma realidade no time? Qual é a filosofia do Palmeiras? Quem virá para substituir John Arias? Essa política de colocar lá em cima valores para vendas vai ser recorrente no Palmeiras? Porque eu acho essa política um perigo também, gente. Eu pondero aqui essas coisas. Reflita aí.
Qual é o futuro do Palmeiras se formos assim? Com essa política, a base é commodity. Base é para subir, jogar um pouquinho e negociar, fazer dinheiro para trazer jogadores do quilate do Arias, do quilate do Andreas, do Paulinho. Esse tipo de jogador, essa vai ser a política do Palmeiras ou vai ser pagar caro por Emiliano Martínez, por Facundo Torres, por Sousa? Por isso que eu pergunto aqui, qual é hoje a filosofia do Palmeiras? Como clube, qual o tipo de jogador que o Palmeiras quer? Qual o tipo de time o Palmeiras quer ter? Então essas são algumas questões que, para mim, ainda não estão muito bem resolvidas. Porque, de novo, a gente bate naquela tecla, o clube é uma fortaleza. Como diz o grande Paulo Massini, é a Coreia do Norte do futebol, ninguém sabe, ninguém fala, ninguém se posiciona, ninguém esclarece, ninguém se comunica com o povo palmeirense. E aí a gente fica aqui conjecturando cenários. E me preocupa, e me entristece também um pouco, e aí eu posso estar aqui sendo um pouco, saudosista, um pouco romântico, de achar que, gostaria de ver o Alan ganhar um título no Palmeiras. Vai ter oportunidade agora, espero, por mais que seja um estadual, mas vai que vem um clássico pela frente, bacana. O jogo fica até maior que o próprio campeonato. Se despedir com um título, algo que o Estevão não conseguiu. Em compensação, o Endrick conseguiu. E por isso, boa parte da torcida tem uma visão de olhar um pouco diferente para o Endrick em relação ao Estevão. Com mais carinho para o Endrick. Não que não tenha carinho com o Estevão, mas pelo fato dele não ter ganhado. Porque a gente aproveita muito pouco. E aí, ao mesmo tempo que a gente elogia o trabalho do João Paulo Sampaio, a gente também fica com essa sensação de, os garotos vão surgir, fenômenos, vão jogar muito, vão desabrochar, e a gente, como torcedor, como clube formador, utilizaremos muito pouco, porque essa é a lógica do futebol, é como a roda gira. Surgiu, jogou muito, vem um predador gigante europeu e leva o nosso talento e a gente fica aqui vendo ele jogar na Premier League, vendo ele jogar na Champions, vendo ele jogar no campeonato francês e é o que sobra. É meio triste, né, esse cenário que eu desenhei, mas enfim, é como as coisas acontecem. E aí, como traz o Robson Morelli aqui, outras páginas também no dia de hoje, a negociação do Alan com o Liverpool já está muito bem encaminhada aí. O Palmeiras já está definindo valores, cláusulas e tudo mais. Enfim, que o Alan seja feliz e que se despeça do Palmeiras jogando bem, ajudando o clube nos jogos que teremos aí até a Copa, e que o Palmeiras consiga aí sim repor a saída dele à altura com um jogador que chegue, coloque a camisa pesada do Palmeiras e performe dentro de campo. Quero saber sua opinião. Acha pouco 35 milhões? Acha muito? Acha uma boa venda? Concorda comigo sobre essa questão do Palmeiras, infelizmente, utilizar pouco suas grandes revelações? Concorda que no fundo é ruim mesmo? Aceitar que seja assim? Enfim, quero saber muito a opinião de vocês. Comentem aí embaixo e a gente volta aqui para se falar e falar mais de Sociedade Esportiva Palmeiras. Um grande abraço e avante palestra.